Amigos, meu nome é Vinícius Talon e como passei a ler o dobro. Neste vídeo falarei sobre esse tema fundamental que é a leitura. Nós que somos do direito precisamos ler mais, sobretudo quem atua na advocacia criminal. Precisamos ter essa rotina de leitura porque é fundamental ler jurisprudência, doutrina, legislação, se atualizar, ler as notícias, enfim. Então, neste vídeo falarei sobre como eu passei a ler o dobro do que eu lia antes, com uma pequena mudança na minha rotina. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de pedir a você que se inscreva no meu canal do YouTube, ative as notificações, porque assim você saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E se você gostar deste vídeo, eu peço que ao final você curta e compartilhe nas redes sociais, grupos do WhatsApp ou em qualquer outro lugar. Então, voltando ao tema do vídeo, como passei a ler o dobro? Eu não falo nada, eu não falo nunca sobre aquilo que eu não empreguei, que eu não testei e que funcionou para mim. Não vale a pena você apenas falar sobre algo se você não testou aquilo e sabe que funciona. Se eu fizesse isso, eu estaria recomendando a vocês uma coisa que eu sei que não funciona ou que eu sei que eu não testei, então eu deixaria para vocês a própria sorte, funcionar ou não. No meu caso funcionou e é uma pequena mudança, uma mudança muito insignificante na minha rotina, que eu tive essa mudança a partir do momento em que eu constatei como todo mundo faz, como eu fazia quanto à leitura. É muito comum deixar a leitura para à noite, deixar para o período noturno, depois que você trabalhou, depois que você estudou, depois estudou na faculdade, por exemplo, enfim, trabalhou nos processos, fez as audiências, cumpriu todas as tarefas. Aí você começa a ler à noite. E na verdade essa rotina é uma comodidade. Muita gente se sente incomodado, muitos se sentem incomodados quando pegam um livro para ler pela manhã ou de tarde, se sabem que tem outras coisas para fazer. Então é muito comum, por exemplo, e eu já passei por isso várias vezes, pegar um livro de manhã, aí você olha aquele livro interessante pra caramba, você quer ler aquele livro, mas você lembra que tem alguma coisa para fazer, tem um compromisso, tem uma peça para elaborar, tem que dar um retorno a um cliente, tem que fazer um contrato, tem que pegar a assinatura de uma procuração, preparar uma aula ali e tudo mais. Então você vê que tem várias coisas e aquilo vai te desmotivando. De repente você está com um livro ali na sua mesa, olhando para ele e não está animado para ler esse livro. Você fica pensando nas outras coisas. É uma questão muito comum também, aqueles que estudam para concurso. Quando está estudando para concurso, não está prestando atenção naquilo, está pensando na diversão. E quando está na diversão, está se lembrando que deveria estudar para concurso. E aí nunca consegue fazer nada direito, sempre fica pela metade. E isso é muito comum. Você deixa para ler à noite porque se sente mal, você fica incomodado com o fato de estar lendo de manhã, tendo, por exemplo, prazos estourando, tendo tarefas, pessoas te cobrando, pessoas chamando para você fazer uma coisa, que você tem que entregar aquilo naquele dia, tem que responder tal coisa, tem um e-mail aqui urgente que você tem que responder. E as urgências sempre estão aí, em qualquer horário, mas todo mundo se sente incomodado de fazer uma coisa aparentemente não obrigatória, que é a leitura, seria algo facultativo na cabeça de muitas pessoas, e aí todo mundo se sente mal de fazer essa coisa facultativa, que é a leitura, quando tem uma tarefa obrigatória que tem uma consequência gravíssima se você não fizer. Pois bem, a questão é, esses compromissos sempre serão resolvidos, você sempre vai cumprir esses compromissos. E você sempre vai dar um jeito nisso. Se você tem um prazo, você vai conseguir cumprir aquele prazo. É aquela adrenalina do estouro do prazo. Se você tem que dar uma resposta para alguém, você vai dar aquela resposta. Não precisa ser de manhã, não precisa ser logo depois de acordar. Você pode fazer outras coisas e deixar isso para depois. No empreendedorismo tem uma lógica muito comum, que é aquela lógica de você se pagar primeiro. Eu li a primeira vez sobre isso neste livro que está aqui, na verdade, está na minha frente. É o livro Pai Rico, Pai Pobre. Todo mundo conhece esse livro aqui. Essa versão eu li
durante a faculdade, enfim, e agora eu revisitei, quando eu reanalisei esse livro, analisei aquilo que eu já tinha marcado, enfim, as marcações, os grifos, eu cheguei à conclusão de que uma das lições ali, e que está em vários outros livros, é útil para a leitura, que é a seguinte: você tem que se pagar primeiro. Naquele livro, o autor fala, assim como vários outros autores, que você não pode deixar para investir depois que você pagar tudo, depois para ver se sobra alguma coisa no final, porque se você fizer isso, não vai sobrar nada no final. Você tem que pegar o dinheiro do investimento e depois sair pagando as coisas, porque aí vai dar certo. Aí, se você reserva o dinheiro do investimento e depois faz as outras coisas, vai dar certo. E evidentemente que o autor não está dizendo para você dar calote, ele só fala que você sempre vai dar um jeito de cumprir as obrigações se você fizer nessa ordem. E no âmbito da leitura, quanto aos estudos, é a mesma coisa. Quanto aos estudos, se você sempre se pagar primeiro, vai funcionar. Se você, em primeiro lugar, fazer aquilo que aparentemente é facultativo, que é a leitura, na minha opinião, nem é facultativo, mas é obrigatório. Mas se você fizer isso primeiro, as obrigações você vai fazer, você vai arrumar um tempo, você vai se desesperar e vai fazer essas obrigações. E eu comecei a fazer isso, eu comecei a me pagar primeiro na leitura. Se eu deixava a leitura para aquele momento ideal, perfeito, em que eu teria tempo, em que nada iria me atrapalhar à noite, e a gente sabe que nunca teremos esse momento perfeito assim, eu comecei a botar de manhã, acordo e começo a ler. E mesmo sabendo que eu tenho várias tarefas naquele dia, tenho aula para preparar, tenho alguma peça para elaborar, tenho alguma resposta para dar a um cliente, mesmo com tudo isso, eu coloco a leitura em primeiro lugar, porque ao me pagar primeiro, eu estou sabendo que estou fazendo algo que vai me ajudar, que vai me impulsionar, que será útil para todo o resto. A leitura de manhã, quem sabe eu leio uma coisa de manhã que vai me ajudar no processo que eu vou olhar à tarde, que vai me ajudar na aula que eu vou dar à noite, enfim, na palestra. Então, essa leitura de manhã, aparentemente facultativa, se você torna ela obrigatória naquele horário, assumindo esse compromisso, como você assumia compromisso na faculdade, quando você tinha que ir para a faculdade, estar lá em tal horário e sempre estava lá, se você fizer isso com a leitura, vai conseguir ler muito mais, porque não vai pular dia a mais. Você vai ler todos os dias. Será a primeira coisa que você vai fazer. Você vai acordar, lavar o rosto, escovar os dentes, comer alguma coisa, se exercitar, enfim, e começar a ler. Será a primeira tarefa. E na minha rotina, o que eu passei a fazer foi o seguinte: em primeiro lugar, logo de manhã, eu leio determinada quantidade de páginas de cada tipo de livro, de cada categoria. Eu leio 3 categorias de livros todos os dias. Eu leio livros de direito, e aí principalmente penal, processo penal e execução penal. Eu leio os clássicos, principalmente filosofia, literatura, e eu leio livros de empreendedorismo, como por exemplo esse que eu acabei de falar aqui, é um dos livros de empreendedorismo que eu estou revisando, ou outros livros que eu estou lendo do zero. Enfim, eu tenho essas 3 categorias, eu tenho um número de páginas, eu vejo como será a minha rotina daquele dia e eu coloco, vou ler tantas páginas de cada categoria e não começo a fazer nada enquanto eu não mato essas tarefas, enquanto eu não leio X páginas de penal, processo penal e execução penal, um desses 3 naquele dia, a mesma quantidade de páginas de filosofia ou literatura e a mesma quantidade de páginas de empreendedorismo. E aí cada um faz do seu jeito. No seu caso, você pode não querer ler sobre empreendedorismo, pode não querer ler sobre direito penal, mas sim sobre civil, enfim, cada um vai adotar a sua rotina. O importante é você saber o seguinte: na hora de pensar sobre essa tarefa obrigatória, pense: o que é importante que eu leia? O que vai mudar a minha vida se eu ler?
como isso vai mudar a minha vida, como isso vai contribuir para todas as outras tarefas, como isso vai me dar mais dinheiro, vai me dar mais felicidade, vai me dar mais qualidade de vida, vai me ajudar a resolver o trabalho mais rápido, de forma mais segura, vai me ajudar a entender a prática, vai me ajudar em tudo, para que eu trabalhe mais, trabalhe melhor, trabalhe de forma mais rentável, mais produtiva, dando mais resultados, ajudando meus clientes, tudo. Então, escolha livros assim e coloque isso como tarefa obrigatória da manhã, do período da manhã, primeira coisa que você vai fazer antes de qualquer outra coisa. E aí, quanto à minha rotina, durante o dia, eu adiciono outros intervalos de leitura. Eu tenho vários aplicativos que eu já falei para vocês aqui no meu canal do YouTube, tem lá um vídeo com 7 dicas para ler mais de um livro por semana. Eu falei alguns aplicativos que temos para livros digitais, como o Questia, por exemplo, que é fundamental, e vários outros aplicativos. E aí, qualquer momento, estou na rua, pego o celular e começo a ler. Estou com tempo a mais, pego um livro que tem por perto e começo a ler. E normalmente eu leio os textos, além desses livros todos que eu acabei de falar, eu adiciono esses livros digitais, adiciono postagens, artigos de sites jurídicos como Conjur, Canal Ciências Criminais, Migalhas e vários outros, livros complementares. Então, além desses mais pesados, eu leio livros complementares sobre algum tema específico durante o dia e também artigos científicos. É muito importante que você tenha essa rotina, não apenas colocar a tarefa obrigatória da leitura de manhã, mas também saber que durante o seu dia, tudo que você fizer tem que ter algum valor ou moral, ou intelectual, ou financeiro, ou pessoal, mas tem que ter um valor. Então não fique parado, passando o celular para cima lá no Facebook, no Instagram, ou em outra rede social. Não fique olhando o G1 de bobeira ali, vendo, ministro, secretário tal disse tal coisa, depois nega. Isso daí não é importante, isso daí em 2 dias já todo mundo esqueceu sobre isso, todo mundo esqueceu disso. Então, preocupe-se com o seu desenvolvimento. Tem essa rotina da manhã e uma rotina ao longo do dia em pequenos intervalos. Aí você pode estar pensando, tá, mas eu só tenho 5 minutos entre uma coisa e outra. Já é muita coisa. Em 5 minutos você lê um texto da internet no canal Ciências Criminais, no Conjur, no meu site, viniciustalon.com. Em 5 minutos você pode ler 2 páginas de um livro. E 2 páginas é muita coisa. Com 2 páginas de leitura você pode ter, por exemplo, o conceito de prescrição retroativa. Em 2 páginas. Você encontra ali facilmente, com exemplo, com prática, com doutrina e já tem aquele tema na sua cabeça. Beleza, aprendi uma coisa nova agora. Então, eu recomendo que você faça isso. E depois dessa meta obrigatória da manhã, é quando eu passo para as outras atividades, incluindo algumas obrigações assumidas com terceiros. Contudo, eu sei que muitas pessoas vão ter dificuldade de fazer isso dessa forma rígida. E eu tenho também às vezes. Essa semana, por exemplo, eu tive um caso mais complexo, com um prazo muito rígido, e eu vi que não conseguiria ler de manhã. Eu ficaria o tempo todo pensando naquilo, que tem que terminar aquele caso naquele dia, é muito complexo e tudo mais. Então, há compromissos que vão atrapalhar a sua leitura. Não tem como, em determinados dias, você ler de manhã sabendo que tem uma tarefa para daqui a pouco, que talvez não consiga, que vai te apertar, que vai ficar com baixa qualidade, e aquilo vai gerar uma contínua preocupação. É o que eu falei antes. Se você está lendo preocupado com outra coisa, você não vai conseguir ler suficientemente. Aí não está fazendo nada direito. Daí, nesses casos, excepcionalmente, você pode inverter, como normalmente todo mundo faz. Você primeiro conclui aquela tarefa importantíssima, aquele processo, aquela peça, aquele contato com o cliente e depois vai para a leitura. Mas isso tem que ser excepcional, porque se você fizer disso a regra, em pouco tempo o que vai acontecer? Você vai estar estudando à noite de novo, você vai começar a ler à noite. E aí não adiantou nada do que eu acabei de falar. Então isso que eu fiz foi excepcionalmente um dia em, sei lá, 20, 30 dias que eu não fazia isso. A cada 20 dias eu devo fazer uma vez essa inversão de horários. O resto é do jeito que eu falei.
todos os dias de manhã. Leio, mesmo sabendo que eu tenho importantes tarefas naquele dia, tenho compromissos e tudo mais. Leio e depois vou para essas tarefas. Eu me pago primeiro, porque isso é a minha educação, isso vai me ajudar a ganhar mais, a ter mais clientes, a fazer a ter um resultado melhor para os meus clientes, e no seu caso vai te ajudar também. Por isso que eu sugiro que você, excepcionalmente, uma vez a cada 20, 30 dias seguidos, nessa ordem que eu falei, você pode excepcionalmente inverter a ordem e colocar uma outra tarefa antes da leitura obrigatória de cada dia. Mas não acabou, não é só isso que você tem que fazer. Isso que eu falei vai ajudar para você criar uma rotina, porque, bom, todos os dias você pode chegar à noite cansado, estressado, com tarefas atrasadas, mas não tem como já acordar com as tarefas atrasadas. Então, acordando você tem como ler, matar aquela tarefa e depois passar para outra coisa, de modo que todos os dias você conseguirá ler. Só não conseguirá ler se não acordar. Ou se, enfim, deixou 1000 tarefas atrasadas e aí vai ficar totalmente pressionado e não vai conseguir ler naquele dia. Mas não é só isso. Essa primeira lição, essa primeira ideia vai te ajudar bastante. Mas eu sugiro que você crie o hábito também, que eu criei há bastante tempo, até antes desse hábito de ler sempre de manhã, criar o hábito de anotar a quantidade de páginas que você leu, assim como a quantidade de palavras que escreveu. Se você faz textos, publica artigos, anote a quantidade de páginas que você leu, do que você leu. Então eu tenho uma tabela, por exemplo, dia tal, dia 21 de março de 2019, aí tem ali 22 páginas do livro tal, 25 páginas do livro tal, 40 páginas do livro tal. E aí vai dependendo de quanto você vai se dedicar a cada dia. Tem dias que você poderá colocar mais tempo ou menos tempo de acordo com a sua rotina, mas lendo todos os dias. E nesse caso, esse hábito de anotar o tempo que você, a quantidade de páginas que você está lendo é fundamental para não ficar em cima do livro de bobeira, mas sim ter uma métrica real, um relatório que você vai olhar e perceber: hoje eu li mais que ontem. Não é ficar 2 horas em cima de um livro, mas sim 2 horas lendo. Mesmo que você não leia 2 horas, leia 1 hora, mas que leia bastante, o tempo todo olhando para ali, sem olhar para o celular, para a TV, para outra coisa. Então é fundamental ter esse resultado, essa métrica, anotar todos os dias, porque isso vai levar a outra coisa. Uma coisa que eu falei, está aqui no meu canal do YouTube também, que é a gamificação. É você competir com você mesmo, transformar em um jogo aquela rotina. Então a gamificação, para a gamificação nesse caso, é fundamental que você anote a quantidade de páginas que você leu, porque nesse caso você saberá que ontem você leu, por exemplo, 52 páginas. Hoje você vai pegar pesado para tentar 53. Ou, se for menos, que seja 50, 45, 40, mas não 10. Porque aí você sabe que é um resultado muito abaixo do dia anterior. Essa competição é extremamente saudável para você continuar evoluindo na leitura. E quanto ao hábito do horário, como eu disse, tente ler sempre de manhã como primeira tarefa. Não interessa se você acorda mais tarde ou mais cedo, tem gente que acorda 5 horas, tem gente que acorda 9, 10 horas, mas leia em primeiro lugar antes de ir para as tarefas obrigatórias. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ative as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, uma lista de transmissão para receber todos os meus textos e vídeos diariamente no WhatsApp. Além disso, você encontra artigos, vídeos, livros de minha autoria, livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e se você gostou, eu peço que você compartilhe. Até o próximo vídeo.